O Paulo Padilha, boa tarde, professora Valdete, ele pergunta como vai ficar a questão da terceirização no STF e como ficam os processos iniciados antes da reforma. Sobre a terceirização, será? Primeiro, ele faz duas perguntas. Como vai ficar a questão da terceirização no STF? Já ficou. Sobre a terceirização, tem até o tema 725, o STF já decidiu. O entendimento do STF é que qualquer coisa pode ser terceirizada, que não há limites, né? Em função, eles dizem que é em função do que diz a Lei 13.425, que não haveria mais distinção. Realmente, na lei nunca houve, né? Uma distinção que a Justiça do Trabalho fazia numa súmula sobre atividade meio e atividade fim, né? Então, podia terceirizar a atividade meio, não podia atividade fim. Mas isso era uma súmula, não era realmente legislação, assim, produzida pelo Poder Legislativo. E aí o STF disse que essa diferença não existe mais, desde a lei de 2017, que faz parte desse bojo da reforma, e que é possível terceirizar qualquer coisa. Aí os processos antes e depois têm a ver com a terceirização, será? O que ele quer saber? Como ficam os processos antes da reforma? Muitas pessoas acham que aquelas ações que já estão em curso não poderiam ser afetadas pela reforma, que a Justiça do Trabalho teria que julgar com normas anteriores à reforma. Aí tem divergência de entendimento. O entendimento majoritário é que aplica, por exemplo, as regras processuais que atingiram bastante os processos trabalhistas em curso. A reforma mudou bastante o processo do trabalho. É essa compreensão de que se aplicam. A partir do momento em que a reforma entrou em vigor, se aplicam para todos os processos. As regras materiais, se a gente olhar a CLT, ela tem lá um dispositivo que diz que a condição mais favorável agrega o contrato e não pode ser mudada. Então, se a gente for usar essa regra, não poderia. Nenhuma regra da reforma que for pior para o trabalhador, que já está vinculado, mesmo que ele não tenha processo ainda, mas que já está num contrato de trabalho, não poderia atingi-lo. Mas esse não é o entendimento que tem sido dado pelos tribunais, especialmente pelos tribunais superiores. Eles têm aplicado as alterações mesmo para vínculos, mesmo para vínculos de emprego que já existiam quando em 2017 a lei entrou em vigor. Porque tem aquela norma, né, do direito penal, né? Eu aqui me metendo, mas a lei só retroage em benefício do réu, né? Não é o caso aí, né? E tem regras materiais na CLT que dão essa mesma orientação, mas não tem sido esse entendimento. Como é que está a cabeça dos juízes depois da reforma? Os juízes tendem a aplicar a reforma, a concordar com ela? Existe uma posição conhecida, majoritária, dentro da Justiça do Trabalho? É que é difícil falar em termos gerais, porque a reforma, que a gente chama de reforma, alterou mais de 100 dispositivos da CLT. Então, assim, em alguns casos há um entendimento majoritário de aplicação, em outros há um pouco mais de resistência, mas eu gostaria muito de poder dizer para vocês que tem alguns artigos que não são aplicados, mas não tem. Na verdade, assim, jornada de 12 horas sem intervalo, possibilidade de despedir por mútuo acordo, então a pessoa só recebe a metade do que ela receberia, entender que se faz um plano de demissão voluntária, perde o direito de acesso à justiça. O entendimento majoritário, na maioria, os juízes têm aplicado a reforma. Não há uma resistência, como se pensou que poderia haver, né, em relação às questões mais sensíveis, assim, da reforma. Existem muitas decisões que não aplicam, mas não dá para dizer que há entendimento majoritário. Quantas greves foram feitas para conseguir 8 horas, uma jornada de 8 horas, e agora voltar para 12 horas sem intervalo? E mais, né? Aí que tá, a nossa Constituição diz, textualmente, é direito fundamental, jornada de 8 horas, salvo redução ou compensação por acordo coletivo. Quer dizer, não tem, na Constituição de 88, possibilidade de fixar a jornada com mais de 8 horas por dia. No projeto de lei esse que a gente estava vendo, fala em 12 horas. Mas ele fala, a CLT fala, desde a reforma, mas tem uma coisa pior. A Lei do Trabalho Doméstico, que é resultado de um movimento das trabalhadoras domésticas, a Lei Complementar 150, que é de 2015, e, portanto, antes do golpe, também fala de 12 horas. Então, assim... E existem decisões do STF falando que 12 horas está tudo certo, porque depois tem 36 de descanso, porque é um regime, né? Trabalha 12 e descansa 36. Mas em áreas, segurança e saúde, em que a gente sabe que as pessoas não trabalham num lugar só. E muitas vezes dobram essa jornada. Então não são 36 horas de descanso. Plantão em hospital, exato, assim, né? Exatamente. Então faz tempo que esse limite vem sendo destruído. E esse limite é um limite que está na Convenção 1 da OIT. A primeira convenção de 1919 da OIT sobre jornada fixa um máximo de 8 horas por dia. É para a gente ter um pouco assim a noção do tamanho retrocesso que a gente está vivendo em 2024. Imagina uma pessoa que tem que trabalhar das 7 da manhã
às 7 da noite, ela não tem vida. Ela dorme, come. Imagina num centro urbano maior, Jurimir, e a pessoa Sim. tem que pegar uma condução. Então ela leva 1 hora e meia para chegar no trabalho. Fica em pé, na portaria de num condomínio de luxo, por exemplo, né? 12 horas. Pode não ter intervalo, porque a CLT, desde a reforma, diz que pode vender o intervalo, ou seja, ganha 1 hora no contra-cheque, mas não para 12 horas em pé. Depois mais 1 hora e meia Mais para voltar. três de deslocamento. Exato. Essa pessoa não vive, como tu diz, Não. né? Tá, e qual é o efeito disso? Não é só que essa pessoa vai adoecer, que ela não vai ter convívio com os filhos, que ela não vai ter uma relação afetiva saudável. Essa pessoa não vai estudar. Essa pessoa não vai se informar. Essa pessoa vai votar num fascista achando que tá fazendo a coisa certa porque o grupo de WhatsApp diz que o cara é bom. É isso, entende? O desrespeito ao direito do trabalho compromete toda a vida social. Porque se a pessoa não tem tempo para fazer mais nada além de trabalhar, ou se não tem uma remuneração que permite que ela faça outras coisas, que ela estude, compre livros, leia, não tenha tempo para isso, não tem engajamento comunitário, não tem envolvimento político, não tem uma vida de atuação saudável no sentido de compreender, inclusive. Né? Esses dias eu estava falando, o que tem a ver emergência climática com direito de trabalho? Tudo. Porque se as pessoas estão trabalhando 12 horas sem intervalo, elas não vão ver que o mundo está caindo ao redor delas. Não tem condição. Porque elas voltam para casa exaustas. E aí elas vão olhar um programa de, sei lá, stand-up, né? Vão olhar uma novela, vão olhar alguma coisa que permita que o cérebro desligue, vão dormir e no outro dia começa tudo de novo. E o mundo continua caindo ao redor delas. Então, quando a gente pensa, né, na crise climática, e eu, pelo menos, fico pensando como é que as pessoas não estão assustadas, né? Como as pessoas não estão mais mobilizadas, porque elas não têm tempo para isso. E o direito do trabalho tem tudo a ver com isso. E esse tipo de decisão e esse tipo de alteração legislativa tem tudo a ver com criar uma sociedade de zumbis, né? De pessoas que não conseguem viver de um modo produtivo, de um modo... Não é nem saudável só da perspectiva da saúde, né? Um modo politicamente saudável. Onete, esse projeto de lei que hoje pode ser colocado e aprovado, ele está sendo apresentado, ele diz respeito aos motoristas de aplicativo, ele é bem específico nisso, né? Essa decisão do STF, do que nós estamos falando, isso é que tu está falando que não se refere só a Uber e a 99, isso pode pegar todo mundo, é isso? A questão é a seguinte, tá? O caso que o STF tem para julgar é de motorista de aplicativo. Certo. Mas tem acontecido em reclamações constitucionais, então esse é o receio, que a fundamentação das decisões são no sentido de que ser contratado por plataforma retira o vínculo. Ou seja, o argumento que tem sido utilizado... Serviria para qualquer trabalho. Serviria para qualquer trabalho. E esse é um risco muito grande. Claro que já é muito ruim, mesmo atingindo só esses trabalhadores, né? Porque é um contingente grande de pessoas. Mas se a interpretação for essa, né? Não tem vínculo porque contratado através de uma plataforma, aí a gente abre espaço para que outras categorias entrem nessa mesma condição.